Mas feito o convite aí, vamos ao nosso tema de hoje, que é baseado no que rolou a semana passada, que a gente estava falando um pouquinho dos benefícios do Whey Protein para as mulheres. E teve uma pergunta em particular que brotou bastante aqui, várias pessoas repetiram esse tipo de pergunta, que a gente vai tratar hoje. Então hoje a gente vai tratar dos diferentes tipos de Whey Protein, os diferentes tipos de proteína do soro do leite, que normalmente você entra na loja, o vendedor oferece para você, olha, tem o concentrado, isolado, hidrolisado, qual que é o melhor tipo, qual que é o melhor horário para se consumir cada um deles, vamos tratar disso hoje. Então, antes de falar dos diferentes tipos de whey, vamos falar dos diferentes tipos de proteína. Porque às vezes eu escuto o paciente chega já na clínica falando, que eu tô tomando lá um whey, mas eu tô tomando whey de ervilha, whey de soja, whey de arroz. Então, gente, primeira coisa, o termo whey é uma coisa designada apenas ao que se trata a proteína do soro do leite. Então a gente vai chamar de whey somente a proteína do soro do leite. As outras são proteínas isoladas, proteínas liofilizadas, são proteínas vegetais. Então, pessoal, hoje em dia você entra numa body shop, numa loja de produtos naturais, ou você vai no nutricionista, ele quer suplementar proteína, passar uma opção de proteína em pó. Você tem essas diferentes opções de proteína. Você tem as proteínas vegetais, que tem a origem da soja, tem uma do arroz, tem uma de ervilha. Tem a proteína do cânhamo, que é mais difícil de achar no Brasil. Tem a proteína da carne, liofilizada, que é o beef protein. Você tem a caseína, você tem a albumina, que é a proteína da clara do ovo. E você tem o whey protein, que se divide ainda em três. Então, assim, cada um tem a sua peculiaridade, cada um tem a sua aplicação, mas é importante a gente falar que as melhores proteínas, as que têm o maior valor biológico, isso não sou eu que estou falando, são os estudos científicos que mostram isso, de bromatológicos, a principal delas são as proteínas de fato de origem animal, elas são superiores, não tem como a gente falar o contrário. São as mais equilibradas em aminoácidos, são as mais precisas com as nossas proteínas, então são as melhores aproveitadas ali assim. Tem estudos mostrando que, por exemplo, a proteína da ervilha teve um estímulo semelhante ao do whey protein no que diz respeito à síntese proteica, à síntese muscular, só que a hora que você olha o estudo é 20 gramas de whey comparado a 40 gramas da proteína da ervilha. Então isso deixa bem claro que o whey, por exemplo, ainda é uma proteína superior. Sem contar a questão do sabor também, é bem difícil você saborizar proteínas vegetais. Mas cada um tem a sua opção, cada um depende do que o seu nutricionista recomendar, todas têm sua aplicação e depende de cada indivíduo aí, No que diz respeito ao whey, quando você vai comprar whey, então você chega lá na loja e tem diferentes tipos do whey. Você vai encontrar o concentrado, tem o isolado e tem o hidrolisado. Tem o isolado com hidrolisado, tem o 3W, que você acha também. Mas então vamos falar do concentrado. Então assim, lembrando como é que é tirada a proteína do soro do leite. Você tem um processo ali químico que você faz que sobra só uma parte mais sólida do leite ali, que você tira ela, daí sobra aquele soro, que é aquela parte mais aguada do leite. Você liofiliza, você seca ela, tira a água dela. E você chega na proteína do soro do leite, como se fosse um leite em pó ali, que é da proteína do soro do leite. Aquilo ali vai ter em torno de 30% até 50%, depende do tipo de extração ali da água, vai ter até uns 50% de proteína. Depois disso você passa por um processo de filtragem e você chega no whey concentrado, que é aquele whey 80%, que é o mais comum, o mais visto por aí, é o que você encontra em fórmulas infantis, até tem algumas formulinhas também recomendadas para idosos, fórmulas interais, usam muito esse tipo de. Então esse whey que você chega, que é o whey concentrado, que é o mais comum de se ver por aí e tudo, ele é um whey que ele é 80% proteína. Então 80% dele é proteína, os outros 20% são impurezas que você tem ali que não podem ser chamadas de proteínas. Então tem um pouquinho de carboidrato, um pouquinho de gordura. Aí depois, conforme você vai filtrando, tem algumas tecnologias de filtração que você vai tirando essas impurezas, você vai reduzindo ainda mais a quantidade de carboidrato, removendo cada vez mais a gordura, você consegue purificar ainda mais esse whey e você chega no que a gente chama de whey 90%, que é o isolado. Então já a gente fala do whey hidrolisado também, mas antes vamos parar um pouquinho nesse concentrado e isolado, falar da diferença entre eles ali. Para que tipo de recomendação, para que tipo de pessoa ele vai optar pelo isolado ou vai optar pelo concentrado. Então assim, a primeira coisa que você tem que ver é o valor. Como ele vai ter mais proteína, tem uma maior concentração de proteína por dose, e dentro do mesmo pote, se os dois têm 900 gramas, por exemplo, ou 400 gramas, você vê que um tem mais proteínas ali por grama de produto, então às vezes compensa no valor. E daí tem a questão da lactose também. Tem muitas pessoas que acabam optando pelo isolado, que acreditam que ele vai ter uma menor quantidade de lactose. E de fato, por gramas de proteína, ele tem uma concentração menor de lactose. Então, por exemplo, para 20 gramas de proteína do concentrado e 20 gramas de proteína do isolado, esse isolado, para cada 20 gramas que ele entrega de proteína, ele vai ter uma quantidade menor de lactose. Beira zero, mas não é zero. Ele tem ali uma quantidadezinha ainda de lactose. Menos de 1 grama, mas tem. Lembrando, galera, o seguinte, para quem
se diz ou suspeita de uma intolerância à lactose, mas que não tem problemas com queijos nem iogurtes, não vai ter problema com whey isolado, nem com concentrado, pra falar a verdade, que é uma quantidade bem inferior à do leite que ele tem lactose. O que eu acabo vendo às vezes é que as pessoas se preocupam em comprar o isolado porque ele tem muito menos carboidrato, que dizem que ele tem muito menos carboidrato que o concentrado. Pensando numa fórmula que é só whey, então whey puro, sem nada no meio do caminho, a diferença entre os dois da quantidade de carboidrato é cerca de 2 a 3 gramas. Um tem 2 a 3 gramas a mais de carboidrato que o outro. Isso, gente, eu não vejo de que forma que isso pode atrapalhar uma dieta. Por mais estrita que ela seja em carboidratos, 2 a 3 gramas de carboidrato não vai fazer diferença. O que acontece é que é o seguinte, para fins de sabor, o concentrado ele é mais fácil de saborizar, então é um sabor mais agradável do que o isolado. Então o que as empresas acabam fazendo é colocando alguns tipos de adoçante, ou saborizando eles com alguns sabores que concentram, que tem um pouquinho mais de carboidrato ali. Então aí vai de você olhar no rótulo e ver se aquela quantidade de carboidrato de fato é uma coisa que vai fazer diferença na sua dieta. Isso que na verdade quem vai saber falar melhor é o seu nutricionista. Então o que ele falar, tá falado ali, tenta perguntar e questionar o seu nutricionista no caso. E daí a gente vai pro hidrolisado. Tem muita gente que fala, não, eu só uso whey hidrolisado, né? Então assim, o whey hidrolisado é quando você pega o isolado e você faz ali um processozinho enzimático que você começa a fazer uma pequena quebra nele, você começa a digerir ele já vem como se fosse pré-digerido. Então o que antes era um conjunto de proteínas complexas e um pouquinho mais difíceis de serem digeridas, elas são quebradas em peptídeos menores que são mais facilmente digeridos. Só que ele não é 100% hidrolisado, ele é parcialmente hidrolisado. Você não encontra wheys que são 100% hidrolisados. Primeiro, porque não tem um processo enzimático tão sofisticado nesse nível. E segundo, porque ele vai ficar muito ruim em matéria de sabor. Então, nenhuma empresa hidrolisa 100% do whey. Normalmente, se você tem em torno de 20% a 15% ali do whey que seja hidrolisado. Mas, para algumas pessoas, já é o suficiente para fazer uma diferença boa no processo de digestão. Então, o whey hidrolisado ele é um whey mais fácil de ser digerido. Não é que ele é mais rapidamente absorvido ou mais rapidamente digerido. Não, ele é mais facilmente digerido. Ele oferece um maior conforto gástrico. Então, por exemplo, eu sou um caso que, dependendo ali, às vezes eu uso o whey hidrolisado, o whey isolado hidrolisado. Por exemplo, quando eu acordo de manhã e está em cima da hora para eu fazer uma atividade física, meu exercício, eu tomo porque eu sei que eu não vou passar mal. Meu estômago é meio sensível e vai tranquilo. Mas aí você tem que botar na ponta do lápis, que de fato são wheys, são matérias-primas ali que são muito caras, né? Então você tem que ver se realmente vale a pena, se é o seu caso que realmente necessita daquilo. Então não é uma coisa que deva ser generalizada, assim, tem que ver isso certinho com o seu nutricionista. Então, só para ficar esclarecidinho aqui, que eu esqueci de escrever no último, o whey hidrolisado é aquele parcialmente digerido, vamos dizer assim. Parte da proteína digerida é mais fácil a digestão dele. Então, é uma digestão mais fácil e não quer dizer que ele é absorvido mais rápido. Então, sobre o whey, basicamente são esses três que você encontra disponível no mercado para serem vendidos, aí se encontra disponíveis no mercado. E daí o que você vê às vezes são blends de proteína. Você tem também um whey que muitas das pessoas usam, que é o 3W ou 5W. Que quer dizer que são diferentes tipos de filtragem de whey no mesmo produto, que a gente chama esses whey proteins de WPC, ou WPI, ou WPH, que é o whey protein concentrado, isolado, hidrolisado. Então, às vezes você tem um tipo, um pouquinho de cada, então por isso que ele é chamado de 3W. E você tem ainda algumas marcas que usam outros tipos de proteína junto das do leite, ou até usam a caseína também, ou a gente tem também o Milk Protein Isolate, que é uma proteína do leite como um todo, vai caseína, vai whey protein também, aí começa a ficar um pouco mais complexo. Começa a ficar um pouco mais técnica a história, mas isso é um tipo de coisa que você tem que perguntar para o seu nutricionista, e o seu nutricionista vai saber falar melhor para você o momento de consumo, qual que seria a proteína mais adequada para você, em matéria de sabor também. Cada caso é um caso e é muito individual isso. Então é isso, galera. Quem tiver dúvida é só mandar, que a gente vai respondendo, e como sempre aceito sugestões para o próximo tema aí na segunda-feira que vem. E acompanhe a gente aí no congresso da VP, que a gente vai estar fazendo alguns... Acho que cortou o último aí. Então, a partir de quinta, sexta, sábado, a gente vai estar lá no congresso da VP Internacional e vamos estar fazendo alguns videozinhos de lá para postar aqui para vocês, certo? Acompanhe aí. Uma boa semana para todo mundo. Um abraço, galera. Tchau, tchau.